Mais uma segunda, mais um Tempo de Cuidar começando por aqui. Você pode acompanhar o programa a partir de agora, aqui na 100.1 e também no YouTube da Rádio Cidade. Vamos conversar mais uma segunda-feira com a doutora Ana Carolina Tavares. Bom dia, doutora, seja muito Bom bem-vinda. dia, Ana. Uma excelente segunda para todos os nossos ouvintes aí. Hoje a gente tem um tema que eu acho que é interessante para todo mundo, hein? Exatamente. Vamos falar, né, doutora, de como preparar o corpo para o verão. E tem muita gente que já deve estar pensando, nossa, mas a gente está em junho, julho, já vai falar de verão? Esse pessoal tá apressado, né? Mas o que está acontecendo? Mas é uma época boa para esses tipos de procedimentos e de cuidados, né, doutora? Por que o inverno é considerado, então, uma boa época para esse cuidado com o corpo? Então, eu sempre falo assim, o inverno é uma época que a gente aumenta o nosso gasto energético. As pessoas acham que não, mas o Aham, inverno, pelo frio, a gente aumenta a nossa taxa metabólica basal, todos nós. Só que qual que é o grande problema? A gente come mais também. Porque aham. aí sempre tem uma sopinha, um caldinho, um fundizinho. Come mais e come muito errado, Muito né? errado, exatamente. Então, assim, aí às vezes, nossa, eu levanto cedo pra ir treinar. Ah, eu não vou hoje, não. Uhum. Nossa, um frio desse, eu vou ficar deitada aqui mais um pouquinho. Então, a gente diminui os treinos também. Eu treino à noite, nossa, mas é tão frio, vontade de voltar pra casa, ficar embaixo da minha coberta, fazer um chocolate quente. Aí não só não vai treinar, como também aumenta a ingesta de caloria. Aí a gente Aham. faz o quê? Feijoada. Nossa A gente Senhora. faz o quê? Um caldinho de feijão com bastante linguicinha paio. Gente, eu sou de ferro eu também. Eu não sou de ferro, eu também adoro, tá? Não vou falar pra vocês que eu não gosto, não. Tanto a minha comida preferida é feijoada. Eu amo, amo, amo. Muito bom. Então, assim, a gente tende a comer mais e tende a gastar menos. Então, não é que no inverno a gente ganha peso, não é? Pelo contrário, o inverno a nossa taxa metabólica basal aumenta. Uhum. Porém, a gente É. faz uma ingestão muito maior de caloria e a gente geralmente se exercita menos. Por que eu tô falando isso? Porque talvez a construção, eu falo muito isso com as minhas pacientes, principalmente os pacientes de longa data, a construção do corpo do verão, ela se faz no inverno. Aham. Então, muitas vezes, o uso das medicações emagrecedoras é uma excelente estratégia para você. Ai, nossa, no inverno eu já exagero mesmo, eu já como, nossa, chuto meu balde bem longe. Uhum. Então, o inverno talvez seja a estratégia para você iniciar um tratamento de emagrecimento, para que quando você chegue no verão, a gente tem aí 5 meses pela frente, né? Sim. Nós estamos no final de junho aí, então nós temos 5 meses pela frente, pelo menos, para poder chegar em dezembro ali, janeiro, com o corpo, ó, lindo. Exatamente. Exatamente para a gente não perder e Aham. fazer esse investimento agora, né? Vamos ficar firme na academia, minha taxa melhorou, eu ingiro menos caloria, então eu vou aproveitar do meu metabolismo que já está aumentado nesse período. Muito Então, bom. isso aí vai ser fundamental. Falando de procedimentos, né, doutora? A gente já falou aqui no Tempo de Cuidar, em outras segunda-feiras, que o inverno é um período muito bom para certos tipos de tratamentos, de procedimentos, para manter, né, esse Sim, corpo aí sim, sadio para o verão. Também. sem dúvida. Gente, vamos pensar. Vamos pensar no endolaser, que é o queridinho aí de vocês, que vocês amam, que vocês veem o resultado lá e ficam, eu quero fazer isso. O endolaser, ele exige 1 mês de cinta. Ah, olha só. Então, como é um procedimento de 1 mês de cinta, vamos pensar. Se eu uso 1 mês de cinta no inverno, é muito melhor do que 1 mês de cinta no verão. Com Aquele certeza. calor com cinta não é legal. O friozinho com a cinta é bem menos desafiador. Aham. Então, por isso que eu falo, é muito melhor, é a melhor época para a gente usar Bacana. e fazer esses procedimentos. Falando dos procedimentos faciais também, o laser de CO2, que a gente já falou dele, os protocolos de melasma também, que a gente já falou deles. Uhum. Então, são procedimentos que eles exigem menos da gente no inverno, porque aí não tem a exposição solar, não tem a praia, gente, bobeira, depilação a laser. A depilação a laser, eu não posso chegar bronzeado para fazer depilação a laser. Olha. Porque senão eu tenho risco de fazer uma queimadura de pele ali. Então, o paciente que Aham. ele tá bronzeado, a gente fala assim, ó, vai embora para casa, não toma sol nos próximos 30 dias, daqui 30 dias você volta para fazer a depilação. Que legal.
Então, no inverno também é a melhor época para você fazer depilação a laser. Então, melhor época para tudo. E para quando a gente chegar, por exemplo, se eu começar a fazer depilação a laser em maio, junho, quando chega em dezembro, eu já praticamente acabei todas as minhas sessões. Que são geralmente 10 sessões. A maioria dos pacientes, exceto alguns fototipos 4, 5, precisam de um pouquinho mais de sessão, porque eu não posso aumentar tanta intensidade sob o risco de queimar aquela pele. Mas é a melhor época para tudo, assim, para emagrecimento, é a melhor época para fazer procedimentos. Eu falo que eu amo o inverno, é a época mais disputada. Minha agenda de endolaser já está lotada aí, porque as pessoas realmente escolhem o inverno para poder se cuidar. Já que a gente está falando do endolaser, doutora, queria que você falasse um pouquinho dele, por que ele é tão queridinho aí, principalmente nessa época. Então, Ana, o endolaser, ele é um procedimento muito queridinho, porque ele consegue entregar, no nosso protocolo, ele consegue entregar tanto o resultado de gordura localizada quanto de flacidez. Então, a gente tem uns resultados muito bonitos de endolaser. Quem quiser acessar o nosso Instagram, @bodyprime.juizfora, ou o meu, @dra.anacarolinatavares. Tá lá, endolaser ou laser subdérmico, é a mesma coisa. E a gente consegue, com ele, entregar resultados muito legais de contorno corporal, demarcação de abdômen, gordura localizada, flacidez, aquela gordura associada com flacidez. Muitas vezes a lipo ela não consegue entregar esse resultado porque ela tira só a gordura e a gente não consegue tratar a flacidez. Lógico que não é uma lipo, mas a gente, quando é gordura localizada e flacidez, a gente tem um resultado muito, muito legal. E aí esse tratamento, e acho que outros também, né, que a gente encontra na Body Prime, eles auxiliam tanto a pessoa que está no processo de emagrecimento, quanto quem já perdeu peso, ou até que dá melhorar, né, o contorno, né, doutor? Sem dúvida. O procedimento, ele vai, o paciente já perdeu peso e tá com aquela gordurinha que ficou só localizada. É um excelente procedimento. Aquele paciente que, às vezes, está no meio do processo, deu uma estagnada, ele também auxilia muito no processo. E principalmente na flacidez, assim, ele é incrível, incrível para flacidez. Perfeito. Doutora, para alcançar esses resultados, né, que a gente tem que pensar também a longo prazo. O que a gente deve fazer para começar essa mudada de chave, essa virada de chave, agora principalmente no inverno, para não deixar de aproveitar, né, o que o tempo oferece, mas também mantendo ali o corpo saudável? O que você pode dar dicas? Então, Ana, eu não gosto de coisa muito restritiva. Você sempre me ouve falar sobre isso. Eu não gosto daquelas dietas malucas, daquelas coisas restritivas demais. Porque a pessoa não vai conseguir levar aquilo ali muito tempo, né? Ela vai fazer ali 2 meses no máximo, e depois ela vai rebotar com uma compulsão alimentar, com um aumento de peso e vai ficar muito insatisfeita, né? Então, eu não gosto de nada, eu não gosto de nada extraordinário. Nossa, tem que fazer desse jeito, tem que ser dessa forma, tem que ser restritivo desse jeito. Porque muitas vezes a pessoa não consegue dar seguimento depois, e aí ela reganha peso, ela fica insatisfeita, fica naquele efeito sanfona a vida toda, né? Procurar, às vezes assim, quero comer uma coisinha quentinha, porque o inverno ele pede a coisinha quentinha, né? A gente gosta da coisinha quentinha, então assim, come uma sopinha mais leve, come uma sopinha mais de legumes, escolha os legumes que têm menor carboidrato, menor índice glicêmico, aumenta a proteína da sua sopa, coloca uma sopinha mais proteica, com carninha moída, com franguinho desfiado, e assim, não precisa de deixar de comer o quentinho, mas vamos escolher coisas mais estratégicas que não contribuam tanto para o nosso ganho de peso, né? Então, são algumas diquinhas que eu sempre faço. A sopinha é um excelente aliado, mas também não pode ser uma sopa de linguiça paio. Tem que ser uma sopinha mais leve, uma sopinha quentinha, que vai satisfazer, né, aquele emocionalzinho nosso, mas com equilíbrio. Exatamente. Doutora, tem algum período indicado, né? A gente falou aqui do inverno, que é bom para fazer esse procedimento, mas quanto tempo antes, assim, do verão, para a pessoa que está em uma viagem lá em dezembro, em janeiro, deve começar a fazer procedimentos ou buscar alguns tratamentos para chegar lá no final do ano com o corpo em Ana, dia? pelo menos 3 meses antes. Os 3 meses antes, tipo assim, você sempre tem que colocar de 3 a 4 meses antes da sua viagem, do seu evento, porque assim, é o tempo que a gente demora de estímulo de colágeno, é o tempo que a gente demora de resultado, para entregar o resultado, geralmente 90 dias para um resultado final. Então, antes disso, a gente não vai conseguir, aí vai ficar aquele negócio corrido, e o paciente ansioso, e a gente ansioso junto com o paciente, aí vira aquela confusão. Então, 90 dias.
Então, assim, julho batendo na porta, né, doutora? Vambora, gente, agiliza. É o período ideal para quem quer saber todos os procedimentos, os tratamentos que a Body Prime oferece. O que tem que fazer, doutora? Entra em contato com a gente, vai ser um prazer receber vocês lá na clínica. Vocês vão lá tomar um cappuccinozinho com a gente, um cafezinho quentinho. Tem um cappuccino com açúcar, tem um cafezinho sem açúcar também. Já que a gente tá falando disso, né? Tem um shake proteicozinho também. Então, assim, Muito tem bom. para todos os gostos. Então, vai lá com a gente, agenda uma avaliação. As meninas são super capacitadas, elas fazem avaliação hoje de todos os procedimentos. Quero agendar uma consulta comigo também, então é só entrar em contato ou no Instagram, @dra.anacarolinatavares, ou no Instagram da Body Prime, @bodyprime.juizfora. Então, lá a gente tem todos os procedimentos, a gente tem tudo lá muito bem explicado. E as meninas são muito capacitadas lá para fazer as avaliações de vocês também. Muito bom. Ó, não dá para ficar com dúvida nem só no querendo aí em casa, tá? Se ficou com dúvida, entre em contato com a equipe da Body Prime, com a doutora também, para fechar aí mais um mês muito bem. Doutora Ana, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Ana. Ótima semana pra gente. Um tempo de cuidar fica por aqui. A gente volta na próxima segunda, 8h30 da manhã, e daqui a pouquinho a gente volta para fechar o Acorda de hoje.